O Flávio Bolsonaro disse hoje que só Tarcísio de Freitas poderia dizer por que cancelou a visita ao seu pai, que estava prevista para amanhã no presídio da Papudinha, em Brasília. O governador, ontem à noite, alegou o cancelamento, alegou como justificativa um conflito de agendas, na verdade, né? O que a política como um todo leu esse gesto do Tarcísio de cancelar esse encontro com o Bolsonaro como um sinal de que ele está no jogo para o Palácio do Planalto. Vamos ver. Declarações de Flávio Bolsonaro à CNN são uma das versões que circulam como causa do cancelamento da visita. O senador antecipou que Jair Bolsonaro reforçaria o pedido para que Tarcísio dispute a reeleição em São Paulo, enquanto Flávio concorre à presidência. No Palácio dos Bandeirantes, fontes afirmam que Tarcísio não queria sair do encontro com a imagem de alguém que levou uma bronca de Bolsonaro. Partidos de centro se animaram. Acreditam agora que há espaço para pressionar Tarcísio a se colocar como uma espécie de terceira via, sem embarcar na direita bolsonarista e, ao mesmo tempo, batendo de frente com a esquerda. Tese reforçada após o ex-ministro de Bolsonaro curtir uma postagem da esposa na semana passada, dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO, meu marido. O entorno do chefe do executivo paulista faz um cálculo mais cauteloso. Com apenas uma eleição no histórico, aliados de Tarcísio consideram que a polarização cristalizada acaba tirando espaço para ele crescer nas pesquisas, além do medo da pecha de traidor. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, mostra Lula vencendo em todos os cenários e Flávio Bolsonaro despontando como o mais competitivo da direita no primeiro turno, com 35% das intenções de voto contra 28% de Tarcísio. Os dois perdem para o petista em simulações de segundo turno. Na mesma pesquisa, no entanto, o governador registrou rejeição menor que a do senador. Publicamente, Tarcísio diz que sua eleição é para um segundo mandato em São Paulo e já mostrou apoio ao nome de Flávio. No entanto, ao cancelar a visita que faria ao ex-presidente, o governador irritou integrantes mais próximos do núcleo bolsonarista. Aliados cobram apoio mais enfático à campanha de Flávio e se queixam da falta de engajamento de Tarcísio no esforço para que o ex-presidente consiga transferência para a prisão domiciliar. Vamos lá, está conosco agora o Sérgio Denicoli, que é CEO da AP Exata e também é cientista de dados. Bem-vindo, Sérgio. Olá, Caio, Daniel, Thaís, prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso, meu caro. Qual a sua leitura aí? Esse cancelamento da agenda do Tarcísio com o Bolsonaro é um sinal de que ele está no jogo para o Planalto? Olha, eu não acredito que seja esse o sinal principal, não. É claro que há uma tendência aí de um candidato que está com uma rejeição baixa, com possibilidade de chegar à presidência, né, de sempre tentar, eventualmente, conseguir emplacar a candidatura. Mas o que acontece é que o bolsonarismo ele tem uma forma de política que é muito agressiva, às vezes, com aliados, né? E o Tarcísio vem apanhando muito do grupo bolsonarista, sendo acusado de traidor. Enfim, eu acho que ele deve estar um pouco cansado disso, desse jogo, né? E dentro da própria família Bolsonaro, há ali questões que devem ser ainda esclarecidas, né? Ou seja, a Michelle me parece que não está tão alinhada com os enteados, né? E parece que está mais alinhada com o Tarcísio, inclusive nos pleitos que ela fez recentemente em relação ao Bolsonaro. O Tarcísio também participou desses pleitos para melhorar a situação do ex-presidente. Então, é uma questão aí, eu acho, talvez de foro íntimo mesmo, de não querer se expor mais numa situação que está bem constrangedora. E, de qualquer forma, eu acho que o Tarcísio ganhou um peso nessas eleições deste ano, que hoje São Paulo é realmente muito decisivo, mais do que foi até em 2022, porque a gente tem um cenário diferente do que aconteceu na última eleição, que é uma ampliação do centro, né? Os moderados ganharam mais força e o Tarcísio é colocado dentro desse espectro mais moderado. Então, hoje eu acredito que uma candidatura presidencial do Flávio ela tem que passar pelo Tarcísio de qualquer forma e ele deve estar se valorizando também, né, para poder negociar melhor os cargos que vão ser disputados, como o Senado, etc. Então, a minha leitura é essa, não é que ele seria candidato a presidente, porque pela postura que ele vem adotando até agora, ele tem sido muito fiel ao Bolsonaro, né? Eu acho que ele não enfrentaria a família Bolsonaro numa forma de impor a sua própria candidatura. Mas eu acho que ele tem realmente algum brio aí, está tentando evitar essa exposição que tem sido realmente danosa para ele,
Apesar de que, quando a gente observa os dados, a gente vê que o Tarcísio ele tem uma resiliência muito grande. Inclusive, a confiança que é expressa nas redes sobre o Tarcísio é sempre maior do que a dos demais presidenciáveis, inclusive maior que a do Bolsonaro, maior que a do Lula, maior que a do Flávio. Ele é extremamente resiliente, ele é atacado e consegue se manter positivo. Dentro de São Paulo, isso acontece também, os dados mostram isso muito claramente. Então, ele tem uma aceitação muito grande, ele caminha para uma reeleição relativamente fácil. Circulou também um boato de que o Flávio estaria pressionando o Tarcísio, ameaçando eventualmente lançar uma candidatura mais à direita em São Paulo. Eu não acho que isso vai acontecer, justamente por conta disso, né? Eu acho que o Flávio, se lançar realmente uma candidatura mais à direita em São Paulo e abrir mão do apoio do Tarcísio, ele acaba se prejudicando, justamente porque esses eleitores moderados vão ter um peso ainda maior neste ano do que tiveram em 2022. Daniel, sua leitura, Tarcísio está no jogo ainda? Tarcísio gostaria de estar no jogo, mas ele está bem mais fragilizado nessa corrida. Se ele não quisesse estar no jogo, certamente ele já teria dado demonstrações de maior engajamento e entusiasmo. Vários sinais ali. O governo já claramente trabalha com a hipótese de que é Flávio Bolsonaro mesmo candidato, e isso os partidos do Centrão também estão cada vez mais assimilando, que poderiam cair no colo do Tarcísio, de que a família Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro fizeram uma opção, uma escolha, de que preferem, até se for o caso, perder como líderes do que ganhar como liderados, de que preferem ser um peixe grande numa lagoa pequena do que um peixe pequeno numa lagoa grande. Outro sinal importante hoje, Rogério Marinho desistiu da candidatura ao governo do Rio Grande do Norte para assumir a coordenação de campanha de Flávio Bolsonaro, papel que ele provavelmente não teria junto com o Tarcísio. E é importante lembrar que o Rogério Marinho estava empatado até agora nas pesquisas no primeiro lugar para o governo do Rio Grande do Norte. Se fez essa escolha, se fez essa desistência, é porque está acreditando numa candidatura até o final de Flávio. E terceiro ponto, Caio, é que o Tarcísio queria, para se tornar o candidato, um compromisso. Compromisso de poder escolher vice, poder escolher uma sucessão em São Paulo, o nome da sucessão, e principalmente uma trégua da família, uma trégua até o final de uma eventual campanha presidencial dos filhos de Jair Bolsonaro. Se alguém acredita hoje que os filhos estariam comprometidos com uma trégua, é porque não viu o noticiário no último mês. Eu achei interessante hoje esse movimento, achei bastante ousado, né? Ele ter feito essa escolha de não ir, porque ele está cutucando onça com a vara curta, de alguma forma. Quem está mais aguerrido contra ele são os filhos. O Flávio não. O Flávio ainda está tentando dar uma ou outra recado, mais conciliador e tal, mas o Carlos, o Eduardo, faz tempo que batem no Tarcísio. O Tarcísio tem uma condição diferente. Eu acho que a leitura de que ele quer se manter no jogo é bastante real, mas, ao mesmo tempo, na comparação com Flávio e com Michele, por exemplo, se os dois se comprometerem com alguma candidatura presidencial, uma chapa, enfim, quem está garantido mesmo, quem já tem governo e está garantido a uma reeleição é o Tarcísio. Então, de alguma forma, talvez ele encontre nessa realidade dele algum conforto de dizer, olha, eu não tenho pressa. Né? Se a família Bolsonaro está com pressa, eu não tenho pressa, porque ele tem a preferência, por exemplo, do setor privado, ele tem a menor rejeição, ele tem a preferência do mercado financeiro. Essa turma, gente, não faz voto, mas é uma coisa, é um apoio importante, né? E ele já está no governo com boa avaliação, com uma reeleição, tem um favoritismo que é bastante realista, no caso dele, enquanto a família Bolsonaro não. Então, talvez esse conforto dele tenha dado a ele mais tempo para ganhar espaço no debate. E acho que tem uma coisa de subserviência também, né? De evitar isso. É o que o Sérgio coloca, né? Eu já vou jogar para ele, né, Sérgio? O Flávio depende mais do Tarcísio. Se o Tarcísio se mantiver coerente, e eu, pelo menos, particularmente, acredito que ele será candidato à reeleição em São Paulo, já venho falando isso há muito tempo, a partir de apurações, é um cenário em que o Flávio que precisa do governador de São Paulo, que tende a ser reeleito em primeiro turno, para tentar alavancar a candidatura. Porque o Flávio também, sem o Tarcísio,
dificulta esse voo dele para o Palácio do Planalto. Por aí, né, Sérgio? Eu acho que o Tarcísio hoje é uma peça muito importante no jogo. Ele tem uma dívida emocional com o Bolsonaro, que me parece que ele não vai romper com isso. Ele vai se manter leal, pelo menos até uma segunda página aí, né? A não ser que ele seja confrontado de uma forma realmente na qual ele tenha que se posicionar, ou seja, como, por exemplo, como uma candidatura contra ele. Mas eu acho que ele está numa posição extremamente confortável, né, em termos eleitorais, com aprovação. E ele vai deixar com que as peças se movam, caso as peças se movam de uma forma que ele volte ao tabuleiro eleitoral, acho que ele estaria disposto. Mas não me parece que está mais ambicionando isso como estava anteriormente, com declarações mais nítidas nesse sentido, né? Até porque o cenário hoje mostra que o Flávio não consegue ainda ganhar do Lula, né? Ele precisa fazer esse rompimento, ele precisa fazer essa reversão de votos, né, que hoje estão mais favoráveis ao Lula, e é muito difícil, porque o Bolsonaro já perdeu para o Lula. Se a gente observa os dados também, a gente vê que a situação entre Bolsonaro e Lula, ela permanece muito parecida com 2022. O Flávio está cada vez mais parecido com o pai, inclusive na rejeição, ou seja, ele está havendo uma transferência de voto, mas também de rejeição. Ele precisa apresentar algo novo, né? E esse algo novo seria, obviamente, com uma aliança com alguém como o Tarcísio mais nítida. Eu acho que ele está batalhando por isso. Mas o Tarcísio entendeu também que não é a qualquer custo que ele vai se jogar nesse jogo, né? Até porque ele está sendo realmente muito atacado nas redes que a gente acompanha diariamente, sempre acusado de traidor, de estar querendo agir pelos bastidores para se impor como candidato. Eu acho que isso chega uma hora que o político, né, que tem uma certa vaidade, acaba não aceitando, e eu acho que foi um ponto final que ele colocou nessa história, pelo menos para arrumar aí essa confusão toda até que ele consiga ter uma voz nesse debate, que é uma voz importante. Eu acho que ele quer agora um pouco mais de respeito ao posicionamento dele, mesmo tendo uma dívida emocional com o Bolsonaro. E, como eu falei também, a própria família me parece um pouco ainda sem uma união de fato, né? A Michelle hoje é um ativo muito importante para a família Bolsonaro, até porque a Michelle hoje ela consegue falar com as mulheres, tem uma dificuldade muito grande da direita em falar com as mulheres, em obter esse voto feminino. A Michelle tem essa capacidade e ela se impõe também, né? Ela se impôs em determinados momentos importantes e mostra que não vai aceitar qualquer tipo de imposição, né? E eu acho que ela também deve estar articulando aí, de certa forma, talvez para tentar convencer o Bolsonaro de que possa ser necessária a mudança de cenário. Não é o que se aventa hoje, mas talvez ele esteja esperando, então, que isso possa vir à tona novamente para se posicionar. Mas eu acho que agora ele começa a caminhar realmente para a reeleição e trabalhar dentro do estado de São Paulo para continuar o trabalho dele, que está bem avaliado. Daniel? Ô Sérgio, você que sabe ler muito bem os dados e pesquisas, o que você percebe desses últimos movimentos e levantamentos que mostram já o Flávio pontuando de forma muito próxima do Tarcísio? Ainda tem ali, quando você bota o Tarcísio, o Lula pontua um pouquinho menos, o Tarcísio um dedinho melhor do que o Flávio, mas a grande diferença já foi consumida. O Flávio já performa de forma muito parecida do que o Tarcísio. O que está indicando isso? Que já tanto faz qual é o nome do bolsonarismo da direita, ou que o nível de rejeição do Tarcísio, que ainda é menor, pesa e pode ser decisivo? Eu acho que a pergunta tem que ser inversa, né? Por que o Tarcísio ainda consegue pontuar tão bem com uma candidatura já colocada do Flávio, né? Isso mostra que realmente a direita, apesar de estar fragmentada internamente nas discussões políticas, o eleitor de direita ele está bem consolidado. Então, se ele vir que o Flávio é o candidato, é o que está colocado agora, ele tende a ir para o Flávio, mas precisa romper essa barreira da direita e entrar nos moderados. Então, eu acho que o Tarcísio teria mais condições de entrar nesse grupo moderado se ele fosse colocado como candidato do bolsonarismo. Ele já estaria abarcando esse percentual que o Flávio tem alcançado e teria talvez avançado, inclusive, porque ele tem esse diálogo, né? Uma pesquisa interessante que nós fizemos com os dados mostra que 15% da esquerda entende o Tarcísio como um nome importante, interessante, não o rejeita plenamente. Não quer dizer que vote no Tarcísio, mas entende o Tarcísio como um nome que poderia ser um nome adequado para governar o Brasil. Isso é curioso. O Flávio não teria esse dado, por exemplo. Então, o Tarcísio é um candidato que conversaria um pouco mais com esses grupos. Então, claro, a tendência, obviamente, dentro do sistema polarizado que a gente viveu e vive, é que o Flávio consiga crescer, mas ele tem esse desafio de falar com os moderados. Eu acho que o Tarcísio se mantém ainda forte nas pesquisas porque traz esse público e teria condições de conversar um pouco melhor, né? Os políticos acabam tendo antenas, né, Caio?
E se o Flávio ainda não foi abraçado plenamente, é porque há muitas restrições a ele, né? O próprio Malafaia tem falado isso muitas vezes, que o Lula é um candidato difícil de bater, que o Flávio não é o nome mais adequado para isso, mas ainda está muito cedo, né? O Flávio tem tentado impor uma postura mais moderada, tem conversado, já procurou a Faria Lima, por exemplo, para conversar, para colocar questões econômicas, está tentando conversar com as lideranças partidárias, tem um perfil mais diplomático do que o pai, mas ainda não é suficiente para trazer esse eleitor moderado, porque o Lula continua liderando as pesquisas, né? Eu acho que se houver essa reversão e ele realmente passar a ser o líder, a coisa começa a mudar de figura, mas, por enquanto, pelo menos os dados que nós temos não apontam para isso, apontam uma situação permanente aí nessa polarização, com um público de centro querendo um candidato, que inclusive pode vir por uma terceira via, né? Eu não descartaria que, num eventual lançamento de uma candidatura do Ratinho, por exemplo, que já se colocou aí à disposição, que esse grupo comece a olhar o Ratinho com um certo interesse, que ele comece a crescer nas pesquisas, atraia também parte da direita conservadora e consiga se ingrar e até, eventualmente, chegar a um segundo turno com Lula. Eu acho que está tudo muito em aberto nesse universo da direita. No segundo turno, a coisa muda de figura, porque os blocos acabam se unindo e realmente qualquer candidato que vai disputar com Lula tem condições de ganhar do Lula, apesar de que por uma diferença que será realmente pequena, pelo menos é o que se desenha hoje.